Sabe que perdão é, na verdade, um tema vital. Ninguém vive sem perdão. Não há relacionamento sem perdão, não há vida sem perdão. Não há casamento sem perdão. Não há relacionamento familiar sem perdão. Não há relacionamento de amizade, relacionamento fraterno sem perdão. Não há relacionamento da igreja, a igreja não vive sem perdão. Não há comunhão sem perdão. Perdão sincero, verdadeiro. Outro dia eu li de um teólogo moderno uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: quem não está disposto a perdoar, certamente perdeu a disposição para viver. Isso faz todo sentido quando a gente lembra que Jesus veio exatamente para essa finalidade. Jesus desce do céu para perdoar. Jesus desce do céu para, segundo Paulo, exercer o ministério da reconciliação. Reconciliação através do perdão. A reconciliação nossa com Deus, através de Jesus, o perdão em Jesus, e a reconciliação nossa entre nós, de nós para nós mesmos. Portanto, mais do que nos perdoar, Jesus veio nos ensinar a perdoar, nos estimular ao perdão. E pasme você, Jesus veio para nos dar prazer pelo perdão. Perdoar para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que experimentam o perdão em Jesus, é mais do que um ato qualquer, um ato técnico. É mais do que obedecer à vontade de Deus. É um grande prazer, um grande privilégio. Portanto, vamos entrar no texto e descobrir qual foi a resposta que Jesus deu para a pergunta dos discípulos sobre quantas pessoas ou quantas vezes se deve perdoar o irmão que peca contra nós. O primeiro destaque são apenas 3. O primeiro destaque é exatamente essa pergunta que Pedro faz. O Pedro era o líder dos discípulos, provavelmente esse era um assunto que eles estavam conversando, e aí o Pedro faz a pergunta para Jesus, a pergunta que estava latejando no coração dos discípulos: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o irmão que peca contra mim? E aí Jesus vai dar uma resposta muito curiosa. Bom, é interessante que o Pedro é o líder dos discípulos, é o porta-voz, é aquele que está sempre fazendo as perguntas ou dando as respostas em primeira mão. E o Pedro, curiosamente, talvez tenha chamado a sua atenção também, o Pedro não pergunta se ele deve perdoar o seu irmão ou se não deve. Isso é ponto pacífico para Pedro e para os discípulos, até porque eles foram perdoados por Jesus. Recentemente eles tinham tido a vida totalmente perdoada, todos os pecados do passado, os pecados da sua história de vida, aquele peso que eles carregavam no pecado, Jesus perdoou, Jesus tirou dos ombros deles, e eles também, por consequência, estavam perdoando outras pessoas, perdoando os seus amigos, os seus irmãos, os seus familiares. A gente na semana passada falou rapidamente sobre o Mateus, né? O Mateus, que era cobrador de impostos, e agora é um dos discípulos. O Mateus, ele era odiado por toda a sociedade, pelos seus familiares, odiado pela sua família judaica, e Jesus foi ao encontro dele, foi lá perdoá-lo, e depois o Mateus perdoa as pessoas que tinham feito juízo estranho contra ele. Portanto, para os discípulos, perdoar era algo pacífico, era um tema tranquilo. Eles já tinham visto Jesus perdoar muitas vezes, eles tinham ouvido Jesus falar sobre perdão. Provavelmente eles estivessem naquela cena histórica da mulher adúltera que estava para ser apedrejada por todo mundo, por um monte de pessoas, e Jesus perdoa aquela mulher e disse para todo mundo que estava ali com as pedras nas mãos: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Estavam provavelmente naquela cena. Eles já tinham aprendido sobre o perdão na oração, na única oração que Jesus ensinou eles a orar, o Pai Nosso. Entre os 7 pedidos, um pedido é: Pai, perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós também temos perdoado as pessoas que pecam contra nós. Portanto, o perdão para os discípulos é um tema pacífico, é um tema tranquilo. Bom, a pergunta é sobre quantas vezes se deve perdoar. Essa é a inquietação que está momentaneamente rondando o coração dos discípulos. Eu queria que você percebesse, antes da gente falar sobre a quantidade, que de novo aqui aparece a palavra irmão. Quantas vezes devo perdoar o irmão que peca contra mim? Portanto, o assunto de foro íntimo, é um assunto familiar,
É um assunto de gente ligada a Jesus Cristo pela fé salvadora. Mas a pergunta aqui é sobre números. Se tem um limite para perdoar? Quantas vezes devo perdoar? Se tem um limite máximo? Ou quantas vezes? O Pedro chega a chutar um número, 7 vezes, Jesus, seria um número bom? Aí Jesus, com aquele amor que ele sempre tem no coração, Jesus diz: não, Pedro, não, discípulos, 7 não, 77 vezes. Os discípulos devem ter se entreolhado, né? Ou como diz uma outra linguagem, revista e atualizada, que é uma linguagem um pouco mais antiga, ela diz 70 vezes 7, isso dá um número de 490 vezes. Uau! Parece que o pessoal que fez a nova tradução diminuiu um pouco, né, o número de perdões, de 490 para 77, para ficar um pouco mais fácil, mas não é isso. Na verdade, as duas traduções são possíveis. É muito difícil traduzir esses números aí, o que eles estão sugerindo, se é um número apenas, 77, ou se é uma soma, se é o que é. Mas enfim, o que Jesus está dizendo aqui é que não se deve quantificar o número de perdões, mas se deve simplesmente perdoar. Jesus não está colocando um limite, ele está dizendo: olha, perdoe quantas vezes necessário for, perdoe quem pecou contra você, perdoe quem te fez mal, quem te magoou, quem fez doer o seu coração, perdoe. Você foi perdoado de algo muito maior, infinitamente maior, então libere esse perdão para quem cometeu algum pecado contra você. E ele vai falar agora, ele vai falar sobre isso, ele vai contar uma historinha, que eu queria que você prestasse muita atenção, porque a historinha é chocante. E a historinha, ela fala do reino dos céus. Olha como Jesus começa dizendo, versículo 23, porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas. Só para lembrar você que o reino do céu foi Jesus que trouxe para cá. Quando a gente ora, venha ao teu reino no Pai Nosso, né? Jesus, vem para cá, fica aqui, traz coisas do céu para cá, para gente experimentar aqui. Então Jesus trouxe novidades do reino do céu para cá. Ele vai entregando essas novidades aos pouquinhos, vai revelando aos poucos. E nessa história de hoje, ele vai revelar sobre o chocante perdão que a gente recebeu de Deus e que por isso a gente deveria perdoar também. A historinha é a seguinte, preste atenção na historinha. Diz que tinha um rei ou um patrão que resolveu acertar contas com todos os seus empregados. E o primeiro que veio para acertar contas, ele tinha uma dívida muito grande com o seu patrão. E o patrão diz: olha, eu quero que você faça o acerto comigo das suas contas. E aquele cara disse: olha, patrão, eu realmente não tenho condição, eu estou num momento difícil, eu estou agora com outras dívidas aí acumuladas, tempo de pandemia complicado, eu não vou conseguir pagar todas as contas. Tinha pandemia, acho que na época talvez, e ele disse: olha, eu não vou conseguir pagar, por favor, me dê uma chance aí, eu quero pagar tudo que eu devo para o senhor, só me dá um tempo, me dá uns dias a mais. E o patrão disse: não, eu preciso acertar isso agora, vamos resolver isso agora, vou acertar com todo mundo, vende aí os seus empregados, a sua família, vende você mesmo, se torna um escravo e resolve o seu problema. E ele se jogou no chão e implorou que o patrão tivesse misericórdia e pena dele. E disse que o patrão, comovido com aquela cena, o patrão perdoou toda a dívida. Disse: meu filho, vai, sua dívida está paga, está perdoada, pode ir embora para casa, vai curtir a sua vida e a sua família. Disse: quando aquele cara estava voltando para casa, ele encontrou um colega que devia uma mixaria para ele. Disse que ele chegou para o colega dele e disse: eu quero que você me pague hoje. Já chegou o tempo, já deu o tempo em que você ficou me enrolando, eu não consigo mais, não posso mais esperar, eu preciso que acerte essa dívida que você tem comigo agora. E o cara pediu misericórdia: não dá, eu não posso. E aí o cara já pegou no pescoço dele: não, você vai me pagar hoje, vamos resolver isso aqui agora, nem que seja no braço. E o cara pediu por misericórdia, que ele não tinha condição, a vida estava difícil, o momento era complicado para ele, estava com dívidas acumuladas, ele não estava conseguindo levar alimento para casa. E aquele cara que tinha acabado de ser perdoado disse: não, você vai ser preso, vou mandar prender você, e você só vai sair de lá quando acertar toda a dívida. Diz que os colegas ficaram sabendo disso e contaram para o patrão. E o patrão chamou aquele cara que tinha perdoado uma dívida enorme, o maior dos devedores. Disse assim: cara, você acabou de ser perdoado de uma dívida que você não tinha condição de perdoar, você devia ter feito isso também com o seu colega. Por que você foi perdoado e não perdoou também? Então agora você vai para a cadeia, como você fez com o seu colega, e só vai sair de lá quando você
perdoar toda dívida, pagar toda dívida, perdão. Que história maluca, né? A história é muito forte. A gente nem vai hoje entrar nos detalhes do juízo que Jesus fala aqui no texto sobre quem não perdoa. Mas eu queria que você, para terminar, já vou terminar aqui, terceiro ponto, versículo 35 diz assim: Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Querido, perdoar sinceramente. O que é perdoar sinceramente o seu irmão? O que é perdoar nesse mundo aí do reino, perdão no reino dos céus ou no reino de Deus? Lembro que Jesus está trazendo o reino de Deus para cá, novidades para cá, novidades a respeito do perdão, está trazendo para a gente. O que é perdão sincero? O que é perdoar para quem faz parte do reino de Deus? O que é perdoar 70 vezes 7 ou 77 vezes? Para a gente entender o perdão de Deus, o perdão no reino do céu, o perdão sincero, ou o perdão de 70 vezes 7 ou 77 vezes, a gente precisa entender a história que Jesus acabou de contar, essa pequena parábola. Jesus é o patrão, Jesus é o rei da parábola, nós somos os empregados. Jesus perdoou você e eu de uma dívida que a gente jamais teria como pagar, nem a nossa própria vida seria o bastante, seria suficiente para que a gente pagasse a dívida que a gente tem com Jesus ou com Deus. E a gente, com uma dificuldade tremenda de perdoar os pecados que as pessoas, que os nossos irmãos cometem contra nós, como se nós não pecássemos. Bom, queridos, eu queria lembrar você, para terminar, que Jesus desceu do céu, ele sai da glória, do trono, ele desce justamente por causa do nosso pecado, ele desce para perdoar, ele desce para acertar essa conta que nós devíamos contra ele ou para ele. Esse é o propósito da vinda de Jesus para cá. Sabe por que ele vem? Sabe qual é a dívida? Qual é a razão de Jesus descer do céu, sair de lá e vir para cá? É porque nós tínhamos uma dívida para pagar, e Jesus vai pagar essa dívida para a gente. Sabe qual era a dívida? É que a gente, lá no começo do mundo, quando o mundo estava começando, a gente estava no paraíso, a gente resolveu desobedecer a Deus, a gente resolveu pecar contra Deus, a gente fez uma coisa que nós não devíamos fazer. Deus tinha pedido para a gente não comer de uma fruta proibida lá, e a gente comeu, a gente se rebelou contra Deus, e a gente, quando pecou contra Deus, escolheu o pecado, a gente escolheu toda a maldade, a gente escolheu toda a morte, a gente escolheu o diabo, a gente escolheu o inferno. Tudo isso já é catastrófico, não é? Imagina, estaríamos fadados, não fosse Jesus descer para pagar a nossa dívida, nós estaríamos fadados ao domínio do diabo, na verdade a distância de Deus, afastamento de Deus, nós somos expulsos do paraíso. Nós estaremos hoje, se Jesus não tivesse vindo, afastados de Deus. Nós estaremos com o peso do pecado sobre os nossos ombros, o peso do pecado que Jesus levou estaria sobre nós. Nós estaríamos escravos do diabo, o diabo faria o que quisesse conosco, e nós estaríamos fadados ao inferno. Imagina só o peso, a sobrecarga dos desdobramentos de tudo isso na nossa vida. Querido, eu creio que o mundo já não existisse mais, não fosse Jesus ter vindo. O que seria do mundo se Jesus não tivesse vindo? O que seria das pessoas? O que seria de nós? O que seria de mim se Jesus não tivesse vindo? Eu tenho quase certeza que o mundo já não existiria mais, que nós já teríamos destruído, nos autodestruído. Mas o mundo existe, e existe porque Jesus existe, porque existe o perdão em Jesus. Jesus está aqui, está disposto a perdoar sempre de novo, e está nos estimulando ao perdão mútuo. Portanto, diante de todo esse quadro que a gente viu até agora, se eu não perdoar a dívida do meu irmão, o pecado que o meu irmão tem contra mim ou comete contra mim, que pode ser grosseiro, pode ser estúpido, pode ser escandaloso, pode ser muito grande aos meus olhos, mas é muito menor, infinitamente menor do que o pecado que eu cometi contra o meu Deus, e eu fui perdoado. Enfim, se eu não perdoar, é porque certamente eu ainda não entendi o que significa ser perdoado por Deus. É porque eu ainda não experimentei o perdão de Deus de verdade. Lembra da semana passada a historinha que nós contamos? De que ninguém vai ser condenado por causa do pecado que cometeu, mas vai ser condenado por causa da graça, do perdão que resistiu. Eu imagino que muita gente não está experimentando o perdão de Deus, porque só assim pode experimentar o alívio que só Deus pode dar.
Só experimentando o perdão de Deus de verdade no coração, você tem a paz que só o Senhor pode dar com o seu perdão. Na verdade, só pode perdoar, só consegue perdoar quem está cheio, quem recebeu, quem tomou para si o perdão de Deus, aquele que experimenta o perdão que Deus tem para si. Esse sabe o prazer que é perdoar alguém que peca contra. Talvez você pode dizer daí, poxa pastor, mas é difícil perdoar, hein? Sempre que eu falo sobre perdão, é isso que eu ouço. Poxa pastor, mas é um tema complicado, hein? É um tema difícil, perdoar é sempre difícil. Perdoar uma vez é difícil, 3 vezes é difícil, é o número padrão no mundo, né? Ó, te perdoo 3, mas depois disso não mais. Perdoar 7 vezes, 77 vezes, ou 70 vezes 7, uau, que complicado é isso. Mas eu queria que você entendesse de uma vez por todas que a mensagem do reino lembra que o perdão é extra nós. O perdão que nós entregamos não é um perdão que está em nós, por nós mesmos. O perdão que nós distribuímos é o perdão que nós recebemos. O perdão que eu entrego é um perdão que eu recebi. É um perdão que Deus me deu por uma dívida que eu não tinha condição de pagar. Portanto, eu não perdoo por mim mesmo, eu não tenho condição de perdoar. Na verdade, a minha condição natural é de odiar, é de revidar, é de culpar, é de punir. Mas o perdão é de Jesus, o perdão que eu entrego é de Jesus, não é meu. Eu recebi para entregar. O perdão é de Jesus, Ele trouxe para mim, Ele trouxe para que eu entregasse para as pessoas, eu distribuísse para os outros. Portanto, quanto mais alimentado no perdão nós estamos, tanto mais facilidade nós vamos ter de perdoar, tanto mais alegria nós vamos ter de perdoar, tanto mais a gente vai experimentar a dinâmica do pecado e do perdão de Deus e do perdão para as pessoas. Tanto mais eu experimento o perdão de Jesus, tanto mais eu também estou disposto a perdoar. Eu tenho prazer em perdoar, eu tenho alegria no perdão. Sabe que perdoar faz bem para quem perdoa e faz bem para quem é perdoado. Então, a dica do texto, da palavra de hoje para você é: querido, você foi perdoado de uma dívida impagável. Portanto, sai daí hoje, levanta da sua cadeira, do seu sofá, levanta da sua vida aí e vai perdoar o seu familiar, vai perdoar o seu amigo, vai perdoar o seu irmão, vai distribuir o perdão que você recebeu tão generosamente de Jesus. Distribua perdão para o seu bem, por bem das pessoas que pecaram contra você e para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém.